Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês as vantagens de utilizar aqui o RH, né? Bom, primeiramente, qual que é a nossa principal vantagem no RH? A gente fazer toda a gestão do nosso RH, basicamente. Mas aqui pertence basicamente essa gestão. É basicamente ter todas as informações, alguns itens de forma automática para você trazer para vocês, por exemplo, a forma de quantas horas negativas o colaborador teve, quantas horas positivas, para sair tudo na folha de pagamento, como é que vocês tratam hoje a parte de atestados, férias, alguns eventos como adiantamento de salário e também, claro, toda a documentação que o colaborador precisa ter, né? Então, eu vou passar aqui um pouquinho cada página para mostrar para vocês. Bom, primeiramente, aqui na página de colaboradores, a gente tem todos os nossos colaboradores cadastrados. Se vocês quiserem cadastrar, é só clicar aqui em mais colaborador. Eu vou utilizar um exemplo meu aqui, que é o Marcelo, o colaborador Marcelo aqui. Bom, primeiramente, o que eu posso fazer nesse colaborador Marcelo? O que eu consigo já ver de cara? Bom, basicamente eu consigo ver as informações dele, que foi registrado no cadastro, né? Como, por exemplo, a qual departamento ele pertence, qual o nome dele, mas eu também consigo ver diversas informações, como quais? Bom, eu consigo ver o cargo atual dele, o salário que ele está atualmente, a jornada de trabalho que ele está praticando agora e também alguns dados bancários que são para pagamento de conta, enfim, outros fatores, né? Bom, o que mais eu consigo ver aqui dentro? Bom, por que eu veria cargo atual, por exemplo? Só o cargo atual? Não. A gente consegue, por exemplo, ter todo o mapeamento de todos os cargos que passaram ao longo do tempo desse colaborador. Ou seja, se ele hoje trata do financeiro da sua empresa, mas lá o primeiro cargo dele foi estagiário, por exemplo, a gente consegue todo esse mapeamento. Opa, ele começou aqui como estagiário, ganhando, sei lá, R$ 800 na época, passou para auxiliar administrativo, ganhando 1.200, agora faz parte financeiro, ganhando 1.800, por exemplo, só um exemplo mesmo. Então a gente consegue ter todo um mapeamento do que ocorreu com esse colaborador dentro da empresa, né? A gente não consegue ficar apegado somente àquela informação que está agora, a gente consegue ter todo o mapeamento do que aconteceu com esse colaborador dentro da empresa, quais foram os salários que foram adquiridos para ele, qual o jornal de trabalho que ele passou durante esse tempo. A gente consegue ver tudo isso aqui dentro das informações gerais do Cooper. Bom, outras informações seria basicamente o CPF aqui dentro dessa página, porém também temos diversas páginas aqui dentro do colaborador. Isso que é para quê? Para facilitar você a ter todas as informações do seu colaborador. Essa seria uma nossa principal função aqui dentro dessa página, tá? Algumas informações como o quê? Dados pessoais. Como dados são pertinentes para contratação, por exemplo, endereço, se há dependentes ou não, para você fazer um pagamento, por exemplo, de pensão alimentícia, você precisa saber se ele tem dependentes ou não, né? Outro fator aqui que a gente pode ver a partir de documentos. Aqui a gente consegue também ver novamente todo o preenchimento daqueles dados de documentos, você ter tudo certinho desse colaborador, todos esses fatores precisar em algum momento gerar algum contrato, gerar a renovação, por exemplo, de algum contrato, né, algo do tipo, e tem todas as informações já registradas aqui dentro do corpo. Outro fator, alocações. A gente consegue ver exatamente em qual momento que o colaborador estava alocado em qual obra, ou no escritório, por exemplo. Opa, meu colaborador aqui é o servente, ele estava aqui desde o dia 1º do 1 no residencial Flores, aqui, por exemplo. Mas até o dia 1º do 1 estava em outro residencial. Eu consigo ver todo o mapeamento de onde ele estava alocado por período. Então a gente consegue ver também o que aconteceu, onde é que ele estava, para saber certinho, opa, não, ele estava trabalhando em tal local nessa época, então realmente faz sentido que estava tendo com os dados dele aqui, a gente consegue ter todo esse mapeamento aqui dentro do Cooper também, fazer esse manejamento do colaborador, né? Outras informações são os dados profissionais, que basicamente são aqueles dados do início, lá a gente trouxe de forma resumida, mas também alguns dados como sindicato, conselho, a data de demissão, caso o postou também, daí ele vai ser inativado dentro do Cooper, né? E também aqui a parte de atestados, férias e folhas. Essa parte aqui é um pouquinho, resumidamente, o que vem ao longo do Cooper. Como assim? Hoje aqui dentro do Cooper a gente tem uma página de atestados, uma página para férias, uma página para folha de pagamento e uma página para as folhas geradas. A gente tem tudo isso aqui dentro do Cooper, com folha de pagamento, atestados, férias aqui como estava mostrando na tela, né? Porém, a gente pode ver isso de forma resumida, ou seja, pô, eu quero ver todos os atestados daquele colaborador. Eu posso filtrar na página de atestados ou eu posso entrar nele aqui, opa, não, eu quero ver desse colaborador aqui, todos os atestados que ele teve no período tal, todas as férias, todas as folhas de pagamento que ele tem, todas as folhas que já foram geradas para eles num período, certo? A gente consegue ter todo esse mapeamento aqui dentro do Cooper, ter todos esses dados. Eu quero saber a folha que foi gerada no mês passado para saber se está batendo realmente, ele me veio com a confusão ali dos valores. Peguei a folha, abri a folha, não, tá aqui, tá gerado com esses valores aqui. Aí depois fui lá e vi meu controle de ponto, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, entrando aqui em exames e treinamentos, a gente pode adicionar todos os documentos associados a ele, por exemplo, exame de admissão, por exemplo, algum treinamento que eu estou investindo no meu colaborador,
para ele fazer um treinamento para estar mais habilitado a fazer as funções deles, né? Eu posso adicionar tudo aqui na página de documentos. Bom, essas seriam basicamente as informações que a gente tem hoje dentro do Cooper, tá? Realmente gerais, assim, do colaborador. Porém, por exemplo, essa página de documentos aqui, a gente pode vir na página de documentações, onde tem de todos os colaboradores essas documentações, entendeu? Então, a gente consegue realmente ver os dados, posso filtrar, como eu falei, por colaborador, por tipo de documento, aqui como documentação geral do RH, por exemplo. As validades, eu consigo ver realmente se está vencido ou não aquele documento, eu preciso renovar esse documento do colaborador. E depois disso eu posso fazer também a parte de controle de ponto dele, né? Fazer toda essa gestão. O que seria? Por exemplo, aqui já está preenchido algumas coisinhas aqui, né? Com o colaborador Marcelo, que eu vou pegar como exemplo. Se você hoje não tem exatidão, se o seu colaborador está trabalhando hoje das 8 às 18, por exemplo, das 8 às 16, está sendo certinho, se está descontando as horas negativas corretamente, as horas positivas também corretamente, a gente pode trabalhar aqui dentro do controle de ponto. Como é que funciona aqui? Cada colaborador a gente pode habilitar ele para fazer o controle de ponto. Então, depois que eu habilitei, cada dia vai ser gerado o controle de ponto para ele. Vai trazer para você qual carga horária que deveria estar acontecendo em cada dia, né? E vai ter aqui, por exemplo, o controle de ponto dele. O que pode acontecer aqui? Eu posso ir registrando o quanto que ele trabalhou em cada dia. Então, por exemplo, vou pegar final do mês ou a cada 15 dias vou preenchendo aqui o controle de ponto dele. Eu vou vir aqui, eu posso vir no dia que eu quero registrar, né? Vou dizer, não, hoje ele trabalhou aqui das 8 horas às 12 horas, das 13 às 16. Ele trabalhou certinho conforme as jornadas de trabalho dele aqui, certo? Trabalhou certinho, beleza, teve horas trabalhadas, aqui se eu deixar em cima vai estar verdinho, ó, horas trabalhadas certinho com horas de expediente, porém pode ocorrer algumas divergências durante os dias, né? Por exemplo, ele era para entrar às 8, sair às 12, voltar às 13 e sair às 16. Se eu ver aqui no dia 27, ele entrou às 9, entrou uma hora depois, saiu às 12, voltou às 13 e saiu às 16 novamente. Aqui tudo certinho, só que foi uma hora negativa que ele chegou atrasado aqui, por exemplo. Se eu vir aqui, ó, registrei esse ponto, se eu vir aqui, vai dar aqui, ó, hora de expediente e a hora negativa dele de 1 hora. Certo? E a mesma coisa vai acontecer aqui com a hora positiva. Que é basicamente, você vê aqui, ó, ele entrou 7h55, entrou 5 minutos adiantados, saiu às 12, voltou às 13, saiu às 16h55. Então ele fez 55 de horas positivas, mais 5 minutos antes das 8, ele fez 1 hora positiva aqui, durante o dia. Se eu ver aqui, ó, ele vai ter 7 horas de expediente, 8 horas trabalhadas, porque 1 hora foi positiva. Então a gente também consegue ter todos esses ferramentas dentro do Cooper e utilizar ele para gerar uma folha de pagamento no futuro, enfim, diversas maneiras. Bom, tendo esse controle de ponto para saber exatamente quanto o colaborador está trabalhando, quanto que ele está ficando de hora negativa, de hora positiva, a gente também tem a parte de atestados, férias, cargos, grupo de cargos e feriados, que é a seguinte: se eu colocar um atestado aqui, por exemplo, no dia 25 de maio ele teve um atestado aqui, para registrar um atestado para o colaborador Marcelo aqui, teve um atestado no dia 25 aqui, no dia 25, vou salvar aqui o atestado, eu posso ver no meu controle de ponto, que vai estar aqui, ó, dia 25 ele estava com atestado, então considera para mim que o quê? Teve horas de atestado. Não considera como hora trabalhada, mas considera como hora de atestado. Então a gente consegue também ter esse mapeamento aqui dentro do Cooper e fica tudo associado. Além de que, na página de atestados, a gente consegue também filtrar pelo colaborador e saber totalmente os atestados que a gente tem sobre ele, né? Como eu mostrei também na nossa página de colaboradores. A parte de férias é exatamente a mesma coisa. A gente vai registrar as férias do colaborador aqui, vai também influenciar diretamente no controle de ponto de você, tá? E também temos a parte de grupos de cargo e cargo, onde a gente registraria quais cargos que a gente tem de colaboradores na empresa, ou seja, eu tenho almoxarife, eu tenho armador, como tem de exemplo aqui no início, né? E também quais grupos de cargo que ele pertence. O armador pertence à categoria armador. O auxiliar de carpinteiro pertence ao carpinteiro de esquadrias. Se eu entrar em carpinteiro de esquadrias aqui, ó, posso ver que nesse grupo eu tenho o auxiliar e o carpinteiro de esquadrias. Eu consigo ver realmente, fazer uma associação de cargos, de grupo de cargos e os cargos que tem dentro dele, para a gente ter um mapeamento melhor aí de geral e mais específico dentro do Cooper, né? E também tem um calendário de feriados. Isso aqui eu influencia duas partes dentro do Cooper. A primeira seria diretamente no controle de ponto, lá que a gente registraria como um feriado, né? E também lá no nosso planejamento e acompanhamento de obra, que ele registra lá no dia, exatamente no dia do feriado, a gente, esse dia aqui é um feriado. Vamos contabilizar realmente como para o nosso planejamento, que a gente vamos trabalhar nesse dia ou vamos adiantar um pouco nossos serviços para postergar, porque realmente é um feriado que eles não trabalham.
A gente tem esse mapeamento dentro do Cooper. Além de que o Cooper traz hoje os feriados nacionais aqui, então ele não traz municipais porque cada empresa pode ter o seu município, então a gente deixa aqui para registrar. E essa seria uma influência dos feriados aqui dentro do Cooper. Outra parte aqui que a gente pode verificar é o seguinte, vamos supor que hoje a gente tenha eventos aqui, por exemplo. Tem até um exemplo aqui, evento, adiantamento de salário, adiantamento Marcelo de maio, que é o quê? Opa, eu vou registrar um adiantamento de salário para o meu colaborador, vou registrar que eu estou fazendo um empréstimo para ele, vou dizer que eu vou fazer uma bonificação para ele. Eu posso ter essa parte de eventos. Por quê? Porque se eu colocar adiantamento de salário aqui dentro do corpo, ele vai sair hoje da minha empresa que eu estou adiantando, mas posteriormente vai ser descontado na minha folha de pagamento. Então a gente consegue trabalhar com esses eventos aqui dentro do corpo. Como assim? Pode ter até alguns tipos de eventos aqui, ó, empréstimo, adiantamento, enfim. Posso registrar aqui adiantamento, Marcelo Abril, como abril aqui. Registrar aqui o quê? Eu paguei o adiantamento dele dia 23/4, vou pagar, tá? Vai ser referente aqui ao empréstimo, por exemplo, ou adiantamento, não sei, pode incluir também. E dizer que é referente somente ao Marcelo aqui, tá? E vou dizer quanto que eu vou pagar para ele. Pode ver que aqui ó, já veio preenchido com aqueles dados da conta bancária lá que a gente tinha registrado lá, nosso colaborador. Então vem tudo associado para você também identificar onde que deve ser realizado o pagamento, né? E também depois de fazer isso, depois de salvar, o que acontece? Vai ser gerado automaticamente uma conta a pagar para esse colaborador. Ou seja, se você vir aqui, ó, ele vai gerar aqui uma conta a pagar, ou seja, eu tenho que pagar, a gente tem que estar saindo da minha empresa esse adiantamento. Então a gente consegue ter todo esse adiantamento mapeado aqui lá no nosso contas a pagar, tá? Que fica lá por parte do financeiro. E também a classificação dele, como eu falei, como empréstimo. Então a gente consegue ter todo o mapeamento depois para saber, opa, quanto é que eu estou gastando aí de empréstimos na minha empresa, quanto é que eu estou gastando de adiantamento de salário, quanto é que está saindo de bonificações aí na minha empresa. Aí a gente também consegue, na parte de eventos aqui, classificar certinho essa parte, depois fazer uma análise lá na nossa análise financeira, fluxo de caixa, para saber o que a gente pode melhorar ou não dentro da empresa, né? Bom, depois disso, da parte de eventos, a gente tem algumas partes importantes aqui dentro do Cooper antes de gerar a folha de pagamento, que é a seguinte. Vamos ver aqui em configurações, por exemplo. Bom, entrando aqui a gente tem algumas configurações para serem feitas. Essa é a primeira parte que é referente ao controle de ponto, que é o seguinte. Vamos lá. Tempo de tolerância, ou seja, se meu colaborador hoje chegar assim, o horário dele é 8 horas, ele chegar às 7h55, como é que a gente vai trabalhar? Vamos dizer que vamos tolerar esses 5 minutos como 8 horas, vamos considerar como 8 horas, vamos deixar realmente como 5 minutos positivo. Ou, por exemplo, ele era para entrar 8 horas e eu vou considerar, não, se ele chegar 5 minutinhos depois eu vou considerar como 8 horas porque eu vou deixar um tempo de atraso ali para registrar o ponto, enfim, então eu dou um tempo de tramite para entrar na empresa, eu vou deixar 5 minutinhos de atraso. A gente pode fazer esse mapeamento aqui dentro do Cooper, tá? É a mesma coisa para fação para arredondamento do ponto, ou seja, se você chegar 7h55, eu vou considerar 8 horas. Se você chegar 8h05, eu vou considerar 8 horas também. Então, tanto positivo como negativo, a gente vai tratar como arredondamento. Essa é a parte que realmente eu acho que seria mais negociação com o seu colaborador de fazer dessa maneira, né? Não seria também precisamente toda a empresa fazer isso sem avisar. Mas aqui tem uma opção dentro do Cooper caso para quem trabalha com isso, né? E também aqui a gente pode definir o dia para o fechamento do ponto, ou seja, quando que fecha o seu ponto, quando que fecha a sua folha mensal? É realmente a cada 15 dias que fecha a sua folha mensal, por exemplo, ou no final do mês, por exemplo, o último dia do mês é que fecha a sua folha. A gente pode também ter esse dia para fechamento do ponto, tá? Bom, e também agora na parte de colaboradores a gente tem algumas configurações, como configuração de atestado. Seguiria mais ou menos o mesmo exemplo de tempo de tolerância, seria uma tolerância só que para atestado, como assim? O colaborador estava 3 horas da tarde, ele precisou ir no médico, ele estava se sentindo mal. Então a gente pode dizer o quê? Opa, eu vou dar 30 minutos de tolerância para ele, para quê? O tempo dele chegar até o médico, eu vou considerar como hora trabalhada. Porque daí chega lá, ele pega o atestado, só que o médico não dá atestado desde o horário que ele saiu da empresa, ele dá o atestado depois. Então a gente pode também dar esse tempo de tolerância para que o quê? O colaborador não se sinta prejudicado, tipo, fiz aquele trajeto de ir até o médico e acabou descontando, sendo que realmente era só o trajeto, não tinha um médico à minha disposição naquele momento. Então a gente também pode ser legal nessa hora aqui com o colaborador e também registrar uma tolerância para ele. Tanto antes do horário, que é o tempo que ele vai no médico, como o tempo que ele retorna à empresa para entregar o atestado ou algo do tipo, né? E também tipos de salário, a gente pode definir alguns tipos de salário, como salário contábil, salário líquido, salário bruto, enfim. A gente pode definir diversos tipos de salários aqui dentro do Cooper também.
E por último aqui na parte de colaboradores aqui da nossa configuração seria o sindicato. A gente pode registrar todos os sindicatos que nossos colaboradores trabalham hoje. Então realmente se trabalha com sindicato de administração, enfim, qualquer sindicato que você queira colocar aqui você pode colocar. Bom, vindo para a parte aqui de folha de pagamento, a gente tem uma parte muito importante aqui dentro do Cooper, que é o quê? Esses são os itens que vão sair na sua folha de pagamento. Ou seja, eu realmente posso trabalhar com forma automática nos meus itens, com forma manual. Qual que seria a diferença? A forma manual, quando você gerar a folha de pagamento, você vai ter que editar ela e registrar os valores de cada item. Porém, a forma automática, o Cooper pega aquele item, você coloca a forma de cálculo do item, né? Você pega aquele item e o Cooper traz exatamente o cálculo daquele item que você colocou e de forma automática já traz o resultado certinho para você não precisar ficar editando item por item, tá bem? Essa seria uma maneira que a gente fazer os itens da folha. Então, uma facilidade aí para você que não quer fazer cálculo de cada item da folha, registra o cálculo que o Cooper deve fazer e ele vai fazer aquele cálculo e traz para você os dados certinhos. Bom, depois disso, por último, a gente tem os tipos de folha de pagamento. Como aqui embaixo, a folha de pagamento CLT e folha demonstrativa, por exemplo. Então, eu posso definir uma folha de pagamento para o meu CLT, uma folha para o meu estagiário, uma folha para os meus colaboradores que, por exemplo, recebem insalubridade, por exemplo, de periculosidade, também posso definir uma folha diferente para eles. E também eu posso definir quem que vai receber cada tipo de folha. Se eu pegar aqui na folha CLT, entrar nela, eu já tenho aqui um colaborador associado, que é o colaborador Marcelo. O que tem nessa folha hoje? Bom, se eu digitar aqui, ó, ela tem esses índices aqui, ó, o plano médico, a insalubridade, o adiantamento de salário aqui que eu posso remover, posso deixar também, não preciso, e a remuneração. Então ele vai receber esses 3 itens, tá? Se eu concluir a edição, vou deixar aqui salvo esses 3, e eu posso dizer quais itens esse colaborador vai receber. Então eu também posso incluir outros colaboradores que recebem a mesma folha. Posso dizer aqui que o Pedro vai receber a mesma folha, os mesmos itens da folha, tá? Da folha de pagamento de CLT. Bom, depois de feito isso, definido cada item que o colaborador vai receber, se eu vir na parte também, claro, se eu vir na parte de cadastros aqui, eu também posso definir no momento do cadastro cada item que recebe dentro da folha, tá? Se eu vir agora, a gente tinha os seguintes itens. A gente tinha remuneração, certo? A gente também tinha a insalubridade de 10% aqui. E a gente tinha o plano médico. Se vocês perceberem, o plano médico aqui, ó, ele é manual. A insalubridade de 10, ela é automática. E a minha remuneração é automática. Então, o que a gente pode ver aqui? Vamos tirar uma folha de pagamento, que seria a última parte aqui do nosso RH, né? Em folha de pagamento, vou gerar uma folha de pagamento aqui com o meu colaborador, tá? Marcelo, aquela folha CLT que a gente colocou os 3 itens, referente ao mês de maio aqui pode ser, e vai ser gerada a folha certinha. Se eu entrar nela, ela vai mostrar o seguinte, opa, o folha de pagamento CLT referente ao período tal, aqui 01/5 até o dia 31/5, com os itens de salubridade, remuneração e plano médico, para o colaborador Marcelo, vai ter o valor líquido de 3.300. Mas, por exemplo, o que se refere a esse valor? Se eu clicar nele, eu consigo ver. Opa, referente tudo isso aqui da parte de geração, aqui, tudo, todos conformes, eu consigo ver a minha insalubridade, que é um cálculo automático, 10% em cima do meu salário, trouxe de forma automática aqui, vai dar R$300. Por quê? Porque a minha remuneração é de 3.000, também trouxe de forma automática. Já o plano médico, que era um item manual, eu teria que editar ele e preencher aqui. Opa, quanto que ele paga de plano médico? Ah, é R$50. A gente tem essa diferenciação de planos de itens dentro do Cooper. A gente pode fazer tanto de forma manual e de forma automática. De forma automática é mais simples, a gente já traz aqui de forma realmente automática para você não precisar ter todo o trabalho de fazer, né? Bom, a gente pode imprimir esse rascunho aqui, tá? Nessa folha, como também podemos exportar a folha. Como assim? A gente vai exportar a folha com os dados e pedir, por exemplo, a assinatura do colaborador referente àquela folha. Se realmente, opa, tá fazendo sentido o lerite aqui para vocês, aqui tá certinho batendo os dados? Não, fechou, vai assinar a folha ali e você pode finalizar a folha de pagamento. Finalizando a folha de pagamento, vamos dizer o vencimento dela. Opa, quando que eu vou pagar a folha? Ah, vai ser no 5º dia útil do mês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Aqui, fechou. Dia 5 aqui. Dia 5/6 vai ser referente à remuneração de colaboradores. Essa é a minha conta referente à remuneração, né? E vou salvar. Feito isso, a tua conta a pagar já está gerada, tá? Já está gerada, já está lá no financeiro, a conta a pagar para pagar no dia 5. E você também, posteriormente, vai conseguir ver na análise financeira, no teu fluxo de caixa também, os gastos que está tendo com a classificação remuneração de colaboradores. Então você consegue ter todo um mapeamento de que está gastando lá no análise financeira com colaboradores, ou seja, minha folha está muito alta, preciso reduzir, como é que eu posso fazer? Ou não, opa, minha folha está tranquila hoje, eu consigo manter, e agora está tendo uma disponibilidade hoje para fazer investimento nos meus colaboradores. Vou fazer cursos para eles, vou investir em cursos para eles ficarem mais habilitados e realmente dar um upgrade aí na minha empresa, né? Então também posso fazer dessa maneira. E claro, não esqueça de colocar os treinamentos aqui nas documentações. Bom, essa seria uma maneira de a gente ver o nosso RH. Colaboradores, a gente registra todas as informações, controle de ponto mapeando sobre quando ele trabalhou ou não,
folha de pagamento geramos, conseguimos imprimir, vai diretamente para o nosso financeiro. Eventos igualmente também vai para o nosso financeiro, aqui a gente consegue trabalhar com eles. A documentação, conseguimos toda a documentação dos nossos colaboradores, atestados, férias, cargos, grupos de cargos, feriados e todas as configurações da nossa folha seriam totalmente aqui no nosso RH e seriam bem importantes aqui, né? Então, basicamente é isso que a gente pode adquirir com o nosso RH hoje, tá bem? Então é isso, valeu e até mais, gente.